Estão fazendo uma alegoria à sabedoria de Deus. Verso 30 ainda, né? Verso 30. Então eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Regozijando-me no seu mundo habitável, enchendo-me de prazer com os filhos dos homens. Ó, aqui está falando tudo da sabedoria. Isso aqui está no livro de Provérbios, tá, pessoal? Jeremias 10, verso 12, diz o quê? Ele fez a terra com o seu poder. Ele estabeleceu o mundo com a sua sabedoria. E com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias está falando de 3 pessoas aqui. Ele fez a terra com o seu poder, estabeleceu o mundo com a sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Jeremias 51, o que é que diz aqui? Ele fez a terra com o seu poder e ordenou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Daqui são características do Criador. E quando fala do Messias ali em Colossenses ou em João 1, está personificando ele como sabedoria de Deus e não como Criador. Bom, como vemos acima, a sabedoria é responsável por toda a criação. Porém, ela não é o Criador. E também foi gerada. Aqui está sendo utilizada uma personificação da sabedoria. O próprio Paulo fala isso. Ó, o que Paulo fala lá em 1 Coríntios 1, verso 24? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 2, verso 7, diz o quê? Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Eles não ficavam falando de Cristo? Então, Cristo ali para eles era a sabedoria de Deus. Então, quando você vê esses textos aí, que dá a entender, o Messias criou. Não, gente, isso é uma alegoria à sabedoria de Deus. Ó, o próprio Paulo afirma que Jesus é a sabedoria personificada, porém não é o Criador, pois ele é unigênito, gerado. O Criador não pode ser gerado. Né? E tem um texto que eu esqueci de colocar nesse estudo, mas o próprio Paulo fala. Todavia, para nós só existe um Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Não. Ele falou o quê? O Pai. Então pronto, pessoal. Você também não colocou aí, mas tem um texto de Isaías, né? Onde ele fala, eu crio o bem e o mal, eu estendo os céus e a terra. A quem eu me aconselhei, quem é semelhante a mim? A quem poderia eu me aconselhar? Exatamente. E eu não posso deixar de falar isso, que isso é importante demais. Não se esqueçam, pessoal, que esses não são conceitos judaicos, isso são conceitos cristãos. O judeu não considera Jesus em hipótese alguma, tá? Antes que fiquem me perturbando nos comentários. O capítulo 24. Elogio da sabedoria. A sabedoria proclama o seu próprio elogio. Ela se glorifica no meio do seu povo. Vou esperar aparecer aqui para mim tudo. Na Assembleia do Altíssimo, abre a boca, e diante do seu poder se glorifica. Eu saí da boca do Altíssimo, e como um vapor recobri a terra. Vocês perceberam, pessoal? Isso daqui não está falando de outra pessoa. Isso daqui está falando da sabedoria personificada. Para mim, tá dando para entender, né? Tá sim. A parte que eu falei sobre Isaías aqui, eu estava com o microfone aberto ou fechado? Aberto, ouvi. Beleza, beleza. Aqui até grifei de caneta o verso 5. A órbita do céu percorri a sozinha, encaminhei pela profundeza. Verso 8. Então deu-me uma ordem, o Criador de todas as coisas. Aquele que me criou, fixou minha morada. Olha só, a própria sabedoria é criada. Cristo não é a sabedoria de Deus? Então, verso 9. Antes que o tempo começasse, ele criou-me. E pelos séculos não cessarei de existir.
Então, quando os escritores do Novo Testamento falam ali sobre Jesus, eles estão personificando como se fosse sabedoria de Deus. Porém, os mesmos sabem que a sabedoria também é criada e não é o Criador. Daí é o livro, tá, pessoal? Eclesiástico. Ele foi escrito por Yeshua Ben Sirá. Ele é escrito no século II antes da Era Comum, tá? Pode ir abaixo. Ainda bem que você colocou ali Yeshua e o nome dele, né? Senão já vão dizer que é um outro Yeshua aí. Sirá. O nome do livro é Eclesiástico. Eu achei que era Salomão. Ah, não. O livro de Eclesiástico foi Yeshua Ben Sirá. Tem outro livro que é Sabedoria de Salomão. Você quer que aumente aqui o tamanho da fonte ou dá para ver? Não, dá para ver. Pois a sabedoria... Pode aumentar só um pouquinho, vai. Melhorou? Pois a sabedoria é mais móvel que qualquer movimento. Ela é um fluxo do poder de Deus, irradiação pura da glória do Senhor, Deus do universo. É imagem da sua bondade. Como ela é única, pode tudo permanecendo em si mesma. Para formar amigos de Deus e profetas. Você vê que tudo isso é uma personificação da sabedoria. Os judeus, eles nunca tiveram a sabedoria como uma segunda criadora. Tá? É uma personificação. Pode ir para outra página. Esse aqui é o livro Sabedoria de Salomão, tá? Ele foi escrito no ano 50, antes da Era Comum. Só para vocês verem, pessoal, que até o Clemente de Roma, ele não tinha a mínima concepção de trindade, ou que Jesus também fosse o Criador. Ele faz o tempo todo grande acepção de Jesus e o Pai como Criador. Clemente I, vou até falar de Clemente aqui. Também conhecido como Clemente Romano, o quarto Papa do cristianismo da Igreja Romana, entre 88 e 97. Nascido em Roma, nos arredores do Coliseu, de família hebraica, foi um dos primeiros a receber o batismo de São Pedro. Wikipédia. Nascimento, Roma, Itália. Falecimento, 99, depois da Era Comum, depois de Cristo. Pode ir mais abaixo. Vou até mostrar os textos do Clemente de Roma, tá? Na sua primeira carta aos Coríntios. Vou falar, ele é judeu. Não, esse daqui é um pai da igreja. Olha só onde eu grifei de azul aí. Vou esperar aparecer para mim. Várias citações do Clemente, ele nunca colocou Jesus como criador, tá, gente? Essa daí você pode aumentar até para o povo ver também. Todo mundo veja bem. Conseguiu aumentar? Você quer que aumente o texto branco? Exato. Para todo mundo ver. Vão ser citações do Clemente. Até o próprio Clemente. Olha o que o Clemente vai falar aqui. Ó, capítulo 19, né, da sua primeira carta aos Coríntios. Ele diz assim, ó, aqui onde eu grifei de azul. Sobre o Pai e Criador de todo o mundo, e agarremo-nos nos seus e excelsos dons de paz e benefícios. Aqui ele está falando de um Criador, Pai e Criador. Ele não está falando Pai, Filho e Espírito Santo Criador. Ele está falando Pai e Criador. Pode ir mais abaixo.